E aí, Gus aqui. Hoje a notícia é o seguinte, começando aí 2024, né, trazendo um pouco mais de conteúdo aí para vocês também. Praticamente todo dia você vai ter aqui um conteúdo interessante neste canal. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, tanto de notícias ao redor de tecnologia, quanto também podcasts chamado Papinho Tech. Então já corre lá em todas as principais plataformas de áudio. São entrevistas ali, conversas, papinhos com pessoas de tecnologia de diversas áreas diferentes aí de tecnologia, de desenvolvimento, de banco de dados, de etc, principalmente. Vamos lá, hoje eu trago o seguinte: saiba o que faz um engenheiro de prompt. A gente está recebendo nos últimos meses, né, principalmente em 2023, uma enxurrada avassaladora de notícias sobre inteligência artificial. E aí, em algum momento, começou a aparecer esse nome que para mim é semi-ridículo, chamado engenheiro de prompt, que nada mais é do que a habilidade de você saber perguntar algo para um chatbot, que no caso é o chat GPT. Isso vir a ser uma profissão, eu acho um pouco demais, mas vamos ver aqui o que está dizendo essa notícia do site Você RH, da Abril. Inclusive com o mito Sérgio Gama sendo entrevistado. Nostálgico sobre os afetos da infância, aí aqui, né, o Alexandre Carvalho, que é o repórter aqui que fez esse artigo, perguntei ao ChatGPT qual foi a escalação do Palmeiras numa partida contra a Ponte Preta em 1978. Pra você ver aí como que as pessoas utilizam o ChatGPT de forma inútil. É muito comum a gente ver, tipo assim, ah não, pô, teve um aumento, não sei quantos milhões de usuários ao redor do mundo e tal, não sei o quê. Beleza, isso é legal. O pessoal está utilizando a inteligência artificial, está utilizando tecnologia e está aprendendo a utilizar novas ferramentas. Mas a forma como o pessoal usa, normalmente é para algo ridículo, como esse exemplo aqui. O primeiro jogo ao qual fui a um estádio levado pela mão do meu pai. Olha que coisa emocionante. A resposta foi decepcionante. Misturou jogadores de épocas diversas, incluindo atletas já aposentados e outros que nem jogavam ainda. Inclusive também dizendo que o seu time, viu, Alexandre, possui mundial, o que é a pior mentira que já aconteceu na história do universo. Nesse caso, o ChatGPT alucinou, afirmou Sérgio Gama, o mito. Né? Inclusive, se você não conhece Sérgio Gama, você está no caminho errado da sua carreira. Bom, esse termo alucinou simplesmente é porque a resposta não veio conforme você esperava. Mas assim, a partir daí, tudo certo, cara. Se você for no Google e perguntar qualquer coisa para o Google, a chance de vir ali uma enxurrada de links, de sites e tal, não te dando a resposta daquilo que você perguntou, é muito comum e a gente já está acostumado com isso. Aí é onde começa a entrar a onda, a alucinação, vamos dizer assim, de que você precisa saber fazer as perguntas certas para a ferramenta te dar a resposta certa. Isso também tirando um pouco da obrigatoriedade dela te dar uma resposta certeira, né? Então o problema é seu que não fez a pergunta direito. É muito fácil falar isso. Esse profissional, que no caso aí é o engenheiro de prompt, é legal o seguinte também ressaltar aqui. O pessoal ultimamente, já tem alguns anos isso já, simplesmente diminuiu a um ponto absurdo o termo engenheiro. Porque assim, engenheiro pressupõe que você tenha feito um curso de engenharia e se formado, e aí você é um engenheiro. Porque para poder falar que você é médico, você tem que ter feito medicina, se formado e atuar como médico. Agora tudo é engenheiro. Então, se você trabalha como dev, você vai lá, desenvolve software, você é engenheiro de software. Mentira, você não é engenheiro de software. Engenheiro de software é quem faz engenharia da computação ou engenharia de software mesmo, como graduação, e tem o CREA. Você vai lá, você é engenheiro, senão você não é um engenheiro. Aí tem engenheiro de dados, que também não é engenheiro. Engenheiro de tudo. Calma, cara. Pô, vocês estão banalizando o nome. Agora é engenheiro de prompt, só porque você sabe escrever, pedir para IA te responder uma parada, você é engenheiro. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Geralmente um engenheiro de software ou expert em data science. Se é um expert em data science, não é engenheiro.
torna-se um especialista em desenvolver, refinar e otimizar instruções específicas, que é o famoso prompt, para um modelo de IA generativa, as que geram basicamente qualquer texto ou imagem de acordo com orientações por escrito. Então tá aí, né? Então nunca é o problema da IA, e sim é porque você não soube fazer a pergunta correta. O que não deixa de ser, de certa forma, verdade, mas é muito mais fácil falar que você é o problema e não a tecnologia em si. No final das contas, o que você quer colocar? É igual no Google, cara. Eles foram melhorando ali a ferramenta deles a ponto de você colocar duas palavras, às vezes uma palavra só, e já vir aquilo que você quer. Isso é otimização, né? Então não é você escrever um puta de um texto ali dentro da busca do Google e vir aquilo que você quer. Então também tem a evolução da tecnologia ali. Como esse tipo de IA só começou a ganhar espaço em 2022, né, popularização disso aconteceu, né, com a OpenAI e com o DALL-E 2, né, que gera imagens absolutamente horrorosas também, cheia de erros e tudo mais. O ChatGPT que cria textos e a atividade ainda está em seus primórdios, repleta de incertezas. Ou seja, né, para você falar que isso é uma profissão e que vai ser uma profissão do futuro e tal, eu acho presunçoso demais falar isso. Uma das coisas que eu acho importante é assim: é importante que você saiba utilizar essas ferramentas? Sim. Agora, você vai ser um profissional escritor de textos para que a IA gere coisas? Aí eu já acho que isso não vai acontecer. Até porque você não tem pessoas profissionais em fazer busca no Google. Sérgio Gama já fez chats baseados em IA generativa para bancos, criando prompts para explicar derivativos, e também criou uma personagem que interagia com quem tinha perguntas sobre o Festival Literário Internacional de Óbidos, que ocorreu em outubro em Portugal, com a presença de Ney Matogrosso. E ele traz aqui algumas situações, né? Então, por exemplo, uma inteligência artificial generativa, o que ela faz? Ela tem uma puta de uma base de dados gigante de conteúdo, de informação, e aí conforme aquilo que você perguntou, ela vai naquela base, ela varre aquela base, ela constrói uma informação respondendo aquilo que você perguntou e ela te entrega. Então, mas ela precisa ter uma base para poder responder. Então, se aquele evento, né, o caso aqui do exemplo, esse evento ele é específico, ele ainda não está publicado na internet ou na base de dados de uma inteligência artificial, não tem a quantidade suficiente para responder nada sobre aquele assunto, o que você precisa fazer? Você precisa dar munição para essa IA. Você vai lá, você coloca um monte de informação e treina essa IA para que quando ela for perguntada sobre aquele assunto, ela consiga responder. E aqui o exemplo é interessante. Fala assim, ó, se alguém perguntar, o Ney vai estar lá? E aí assim, o Ney, você nunca na sua vida vai lembrar ou vai pensar no Ney Matogrosso primeiro. Você vai pensar em quem? Em Neymar. Que ele é o Ney. Ele é o Ney. O menino Ney. Então, olha só, para poder saber que está falando a pessoa certa, então ele já tem uma predisposição ali, uma resposta pré-definida que delimita quem é o Ney. Então, ó, se você está se referindo ao artista brasileiro Ney Matogrosso, sim, este artista se apresentará no festival. E aí por quê? Esse tipo de resposta, ele é o tipo de resposta safado, né? E por quê? Porque se você literalmente estivesse perguntando se o Neymar estaria lá, ele também te deu essa resposta, ele não deixou de te responder. Então, ó, se você está se referindo a essa pessoa aqui, sim. Agora, se eu estiver me referindo a uma outra pessoa, ele meio que respondeu também, porque, tipo assim, ó, ele não falou que sim, falou assim, ó, o Ney vai estar lá? Sim. Não, ele falou especificamente de Ney Mato Grosso. Agora, se tiver outra pessoa, aí você tem que fazer uma pergunta mais específica ainda. Então é muito comum esse tipo de resposta. Caso você já tenha usado minimamente o chat GPT, você já percebeu isso, que ele te dá respostas em cima do muro e não se posiciona muito bem em determinados assuntos. Ele te dá uma resposta vaga ou te dá um migué ali para poder não te dar a resposta certa, porque às vezes a resposta certa é um problema, por exemplo, construir explosivos. Ela não vai te ensinar a fazer isso. Então, mas ela vai te dar uma resposta, resposta vaga, mas ela vai te responder de alguma forma.
E aí, continua aqui. Eles também entrevistaram uma outra pessoa, um cara chamado Rodrigo Michelino, head de TI e RH na Experis Brasil. E aí ele toca num ponto aqui que é super importante, que é justamente sobre isso que eu estou falando, que é como você vai fazer a pergunta e como que a IA vai te responder de tal forma que você seja atendido, né? E seja saia satisfeito ali com a resposta de alguma forma. Então, por mais técnico que seja, porque realmente você fazer uma pergunta, ela entender o que você perguntou ali, então ela vai fazer uma análise de texto em cima daquilo, vai numa base de texto gigantesca, vai construir uma resposta de tal forma que exista coerência na escrita, então com pontuação, com acentuação, etc. E vai te produzir um conteúdo e vai te entregar. Então isso é extremamente técnico. Mas o profissional precisa muito de soft skills, que são as habilidades sociocomportamentais. Ou seja, a forma como você vai escrever, principalmente ali na parte de comunicação, de deixar explícito aquilo que você quer ou não, né? Também você pode delimitar ali, então pedir para responder sobre uma determinada condição. Então, eu quero que você me explique tal coisa como se eu fosse uma criança de 5 anos. Isso se tornou bem comum de fazer. Outra, eu quero que você escreva um texto como se eu estivesse respondendo um executivo de sucesso americano numa empresa da Forbes, sei lá. Então ele vai colocar um texto ali um pouco mais elaborado. Ou não, deixa um texto um pouco mais com sátira, ou sei lá, de forma cômica, vamos deixar ali um negócio engraçado. Então tudo isso é uma forma de você trabalhar a questão sociocomportamental. Não só a parte de você pedir dessa forma, saber pedir na escrita assíncrona, a escrita, você colocar a comunicação escrita, também a IA ter a capacidade técnica de te responder de tal forma que você se satisfaça. Então você tem ali de fato uma resposta que foi útil para você. Então isso é muito diferente de uma resposta do Google, onde ele só vai ali através de links, ele vai te entregar um monte de sites que provavelmente tenham aquele conteúdo que você perguntou. Então é muito diferente. Então ele vai gerar um conteúdo para você. É muito louco isso aqui tudo. Estamos presenciando o florescer de uma profissão. Aí aqui eu já não acredito nisso, tá? Eu não acredito que vamos ter aí vagas e vai ser uma profissão de fato engenheiro de prompt ou qualquer nome que seja que você vai trabalhar fazendo isso. Eu não acredito nisso. Por mais que algumas empresas entrem na onda do hype e apareçam e coloquem esses títulos e tal, e tenham até pessoas trabalhando com isso não vai continuar durante muito tempo. E aí por que eu acho isso? Porque eu acho que todo mundo que trabalha, pelo menos com computação, com tecnologia de alguma forma, vai precisar aprender a utilizar essas ferramentas e vai incorporar essa utilização dentro do seu trabalho. Então eu não vou precisar que uma pessoa fique só por conta disso. Eu vou saber fazer isso e isso vai ser uma habilidade nova e eu vou conseguir aplicar isso no meu trabalho. Aqui ele traz, né, um exemplo aqui de que já tem gente ganhando $300.000 por ano e tal, sendo. é, Pode ter, cara, pode ter a meia dúzia, talvez, de pessoas disso, mas eu com certeza acredito, com base no que eu acho, na minha própria opinião, até porque esse canal é meu e eu falo o que eu quero, né? De que isso não vai acontecer. A gente não vai ter uma profissão chamada engenheiro de prompt por muito tempo. Quais são as atividades-chave dessa pessoa ou que, na minha opinião, a gente pode pegar isso aqui e aplicar na nossa própria vida, para a gente que trabalha com tecnologia, a gente saber lidar com isso e colocar isso no nosso dia a dia como uma nova skill, um novo conhecimento para a gente. Lidar com dados, então saber trabalhar com dados é pressuposto que você já saiba disso. Então, qualquer profissional de tecnologia sabe lidar com dados minimamente, né? Nem que seja ali numa planilha Excel, você sabe minimamente trabalhar com dados. Desenvolver, aprimorar e corrigir instruções específicas para o modelo de IA generativa, de modo a proporcionar respostas precisas. Aí que está, de fato, a posição de engenheiro de prompt, que na verdade você também. Então, quando você vai colocar lá, gera para mim aqui um teste unitário em Jest para esse código aqui, tal. Aí, se aquilo não te entregar uma resposta satisfatória, você vai mudar o texto e vai entendendo como que funciona a IA de tal forma que você corrige as suas instruções e tal. Por isso que eu acho que a gente vai aprender e colocar isso no nosso dia a dia, não vai precisar ter alguém que faça isso.
interagir com os clientes para obter o melhor conteúdo possível. Isso também a gente já faz, por exemplo, com os famosos stakeholders ou entre aí POs, né, com clientes. Ah, eu não entendi esse requisito direito, deixa eu conversar aqui e tal, não sei o quê. Quem contrata empresas de tecnologia, no futuro próximo é possível que qualquer ramo de negócio precise dos serviços de um, o que também não acredito nisso, né? Com o mesmo ponto que eu já disse algumas vezes aqui, que a gente vai precisar aprender, as pessoas vão aprender, e é isso, e vai ser resolvido. O que fazer para atuar na área? Hoje isso pode mudar conforme a profissão evolui, obviamente, isso aqui abstém completamente aqui a pessoa, né, de qualquer crítica. A pessoa deve ter experiência com engenharia de software. Olha lá, de novo, né? Engenharia de software. Saber lidar com dados e ter soft skills bem desenvolvidas, o que no fim das contas qualquer profissional de tecnologia precisa, não apenas um engenheiro de prompt. Essas informações aqui, elas são absolutamente inúteis, tá? Então tem até a fonte aqui, essa Experis aqui, essa empresa. Só que olha só que coisa linda. Média salarial de 8 a 30 mil reais no Brasil. Mas pensa o seguinte, você conhece algum engenheiro de prompt? Vamos lá, alguém que tá assim, ó, que você coloca no currículo, lá no LinkedIn, eu sou engenheiro de prompt. Não é que uso o chat GPT, usar eu também uso, mas eu não sou engenheiro de prompt. Então você conhece algum? Não, você não conhece ninguém. Então se essa pesquisa aqui foi feita com 5 pessoas, então é completamente enviesado esse valor, primeiro ponto. Segundo, que margem é essa, mano? 8 a 30 mil de média. Ou seja, é um dado que não serve para absolutamente nada. É igual previsão do tempo. Pode chover, como também não pode chover, como também pode chover pouco, como também pode chover muito. Então, entre 8 e 30 é um range ali, um negócio absurdamente gigante, o que é uma informação absolutamente inútil, como eu já havia dito. Tá aí, a gente vai continuar durante 2024 recebendo muitas informações sobre a área de inteligência artificial, com certeza absoluta. Muita informação de imprensa que gosta de clickbait e tal, que vai colocar aqui, vai morrer um monte de profissões, vai vir um monte de profissões novas e não sei o quê, blá. Coisa que a gente já ouve, já tem 200 anos. Só que agora, como isso começou a ser mais popular através desse chatbot, chamado ChatGPT, que nada mais é do que um chatbot. O pessoal parou de falar chatbot agora. Não é mais chatbot, é ChatGPT. Não, é chatbot, cara. Você vai lá, você escreve, o bagulho te responde. Isso já tem há muito tempo e sempre foi muito chato. Só que agora eles conseguem fazer um pouco mais de coisa. Então, de novo, eu não acredito que a gente vai ter uma carreira de engenheiro de prompt. Isso é de tempo limitadíssimo, é só nesse hype e depois todo mundo que trabalha com tecnologia vai ter que saber utilizar essas ferramentas e aí já vai ser incorporado na carreira de cada um, não precisando ter uma carreira específica para isso, até porque seria um pouco ridículo, eu acho, você ter uma profissão de pessoa que sabe escrever e fazer pedidos por uma inteligência artificial. Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima!